Olá, BPM Friends! Já fazia tempo que a gente não falava sobre o ciclo BPM, né? Acho que já deu até tempo de vocês sentirem saudades, não é mesmo? Então hoje a gente vai mergulhar na fase de melhoria de processos. Vem comigo? Bom, vamos relembrar o nosso ciclo BPM? A gente tem um ciclo que começa na fase de projeto, em seguida vem a fase de modelagem, a fase de simulação, execução, monitoramento e, por fim, a melhoria. Tá? São 6 fases, lembrando que esse ciclo ele não é linear, não tem que fazer necessariamente uma depois da outra, depois da outra, depois da outra. Tá? A gente pode pular algumas etapas em alguns casos. E a gente já teve alguns vídeos anteriores aqui no canal em que eu falei especificamente sobre a fase de projeto, já teve bastante vídeo, bastante material em que eu falei sobre a fase de modelagem. A gente já falou sobre a fase de execução, já falou sobre a fase de monitoramento e hoje eu quero dar uma mergulhada com vocês nessa fase de melhoria, que é uma fase super importante pra gente na área de BPM. Vamos ver? A melhoria de processos, ela tem, digamos assim, 2 grandes etapas dentro dessa fase. A primeira grande etapa é a análise do processo atual, ou seja, a análise do processo as-is. Como está o meu processo hoje? E aí, essa etapa ela tem um foco em procurar problema. Eu quero encontrar as deficiências, aquilo que pode ser melhorado no meu processo. E a segunda grande etapa é o que a gente chama de projetar o processo futuro, ou seja, projetar o processo to be. O processo que vai valer daqui para frente. E essa etapa, ela tem um foco em propor soluções para os problemas que a etapa anterior encontrou. Então, a análise lista as dificuldades, as fragilidades, as deficiências, os problemas do processo, e o desenho do to be, o desenho do processo futuro, propõe as soluções para esses problemas. Deixa eu começar falando dessa análise do processo atual, do processo as-is. Quando a gente terminou a modelagem do nosso processo as-is e a gente estava pronto, e lembra que eu já falei para vocês, olha, a modelagem do as-is é a modelagem do processo como ele funciona hoje. Né, a fotografia atual, não importa se ele está bom, se ele está ruim. Então lá na fase de modelagem do nosso ciclo BPM, a gente tirou uma fotografia do as-is, sem criticar, sem questionar. Agora é a hora da gente criticar e questionar. Quando eu chego na melhoria, a minha primeira etapa, que é essa de análise, tem justamente esse foco de criticar, de questionar, de desafiar o processo atual, debater esse processo atual para ver o que pode ser melhorado, o que não está tão bom assim nele. Essa fase, ela vai listar uma série de oportunidades de melhorias, problemas, mas eu não vou focar na solução, eu vou focar só nos problemas. E existem algumas técnicas que a gente pode usar para fazer isso. Já teve um vídeo aqui no canal em que eu falei de 3 técnicas de análise de processos, tá? Que são a FOFA, ou a análise SWOT, que ajuda a gente a ver as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. A gente falou da perspectiva dos stakeholders, que é a girada de câmera, quando eu vou me colocando no lugar de cada um dos envolvidos no processo para criticar o processo do ponto de vista dos diferentes envolvidos nesse processo, dos diferentes stakeholders. E a terceira técnica, que é a técnica de uso dos habilitadores de processo. Então, eu penso no meu processo sobre diferentes perspectivas, sobre diferentes dimensões. Então, eu vou analisar como é que está a parte de tecnologia, a parte de infraestrutura, a parte de colaboração, a parte de sustentabilidade, recursos humanos, regras e assim sucessivamente. E aí eu vou parar para pensar no meu processo sobre dimensões que talvez eu não estivesse pensando no início. Então, essas 3 técnicas são bem legais, elas são complementares. Em alguns trabalhos de análise de processo a gente usa uma ou 2 ou as 3 técnicas, até dependendo da situação. Então quem não viu esse vídeo sobre as técnicas de análise, depois vai lá dar uma olhadinha que ele aprofunda bem em cada uma delas. E no site da DECA vocês têm ainda um e-book gratuito para vocês baixarem sobre esses habilitadores de análise do processo. Eu vou botar o link aqui embaixo na descrição para vocês também. Legal! Aí eu fiz basicamente o quê? No final dessa etapa eu tenho uma lista com um bando de problemas do meu processo, né? E agora, o que eu faço para esses problemas todos? Agora eu chego na segunda etapa, que é a etapa que a gente chama de projetar o processo futuro to be, que é a etapa que tem o foco de propor soluções para os problemas que eu encontrei.
encontrei antes. Agora sim, eu vou pegar cada um dos problemas que eu encontrei, eu crio uma tabelinha e coloco problema e alternativas de solução. E é muito importante eu ter clareza de que eu posso ter mais de uma possibilidade de solução para o mesmo problema. Eu tenho N maneiras de eu resolver uma determinada situação. Então, pode ser que algumas coisas eu vá resolver com tecnologia, uma outra alternativa seja eu resolver com treinamento, uma outra alternativa seja eu resolver com mais gente na equipe. Então, dependendo do problema, eu posso ter várias formas de resolver ele. Então, eu faço uma tabelinha, problema e todas as minhas soluções. Problema e todas as minhas possíveis soluções. Como é que eu encontro essas possíveis soluções? Existem técnicas que ajudam a gente nisso também. E eu já comentei algumas delas aqui no canal. Então, eu já falei um pouquinho aqui com vocês sobre brainstorming, que é uma técnica que vocês até já conhecem bastante, mas num vídeo anterior eu dei uma dica sobre um brainstorming mais divertido, um brainstorming diferente, um brainstorming mais lúdico, mais divertido para vocês fazerem. Quem não curte muito brainstorming, é mais tímido, pode usar a técnica do brainwriting, que é uma técnica similar ao brainstorming, mas é toda escrita. E eu comentei com vocês também do benchmarking, lembra? Tem um vídeo aqui também no canal, vai dar uma fuçada lá sobre benchmarking. Então, são técnicas que eu posso usar para me ajudar a pensar nessas alternativas de soluções. Normalmente, quem participa dessa fase toda de análise e proposição de alternativas de solução de melhoria? Os principais envolvidos nesse trabalho de melhoria de processos. Então, tem a equipe de BPM, sim, mas também tem os executores do processo, normalmente tem o gestor do processo envolvido, eu posso ter um especialista de tecnologia envolvido, eu posso ter um especialista de RH envolvido, eu posso ter um especialista de comunicação, de gestão de mudanças. Dependendo das melhorias dos problemas e das melhorias que eu estou atacando ali, eu posso envolver um time. Então, isso é feito ali com várias mãos colaborando e trazendo essas ideias. E essas técnicas que eu mencionei, o brainstorming, o benchmarking, vão me ajudar também a ter ideias para isso. Bom, e aí, quando eu acabar essa fase, agora eu tenho o quê? Problemas, já com várias formas possíveis para eu resolver esses problemas, mas eu tenho muitas ideias. Normalmente, eu acabo essa fase com um bando de ideias possíveis soluções. Um monte de forma legal que eu posso usar para resolver os meus problemas. E aí a pergunta que vem e agora? Como é que eu vou lidar com essa lista toda? E aí eu vou dar agora, no final do vídeo, para quem ficou aqui até agora comigo, uma dica super secreta, que a gente prioriza essa lista. Como é que a gente prioriza essa lista? Tem uma técnica, tá? Então eu vou botar aqui na tela para vocês, a gente normalmente usa uma tabelinha como essa. Eu listo as ideias, normalmente eu dou um código para cada ideia, podem ser letras ou podem ser números. E aí depois eu vou avaliar cada ideia segundo 2 atributos, ou seja, eu vou usar 2 itens para quantificar cada uma das minhas ideias. Então eu vou avaliar primeiro o que a gente chama do impacto e depois o que a gente chama da execuibilidade. O que é isso? O impacto é o quanto aquela ideia traz de benefício, o quanto aquela ideia agrega valor, o quanto aquela ideia me ajuda a resolver um problema no meu processo, o quanto aquela ideia traz um impacto positivo para o meu processo, tá? E eu dou uma nota de 0 a 10 para esse impacto. E a segunda coluna que está ali, da execuibilidade, significa o quê? Execuibilidade é o quanto essa ideia é viável, o quanto é possível implementar essa ideia na prática. Será que eu consigo fazer essa ideia funcionar? Ou será que ela é muito cara? Ou será que ela é muito legal, mas a legislação ainda não permite? Ou será que eu não tenho gente suficiente para fazer essa ideia? Então, eu vou dar uma nota também de 0 a 10 para a minha execuibilidade. E aí, a gente trabalha com peso. Então, normalmente, a gente coloca um peso para o impacto e um peso para a execuibilidade e a gente multiplica essas notas pelos pesos e chega ali num total. Então esse total final é a pontuação das minhas ideias. E aí eu posso ranquear essas ideias. Por que é importante essa priorização, esse ranking das ideias? Porque a gente lembra que o nosso ciclo de BPM, ele é um ciclo de melhoria contínua. Tá? Eu não preciso fazer tudo de uma vez, eu tenho que escolher por onde eu vou começar. Se eu tentar fazer todas as mudanças, todas as alterações, todas as melhorias do meu processo de uma vez só, imagina 20, 30, 40, nossa, eu vou enlouquecer todo mundo, vai mudar tudo ao mesmo tempo e vai ficar todo mundo perdido e confuso. Então normalmente a gente escolhe algumas ideias e não adianta me perguntar, porque não tem um número mágico de quantidade de ideias, tá? Isso aí, cada equipe, cada
empresa, cada projeto vai ver o que é viável para si e faz um corte ali. Normalmente, o que acontece? A gente tem até uma escala para classificar. Então, como a gente tem essa pontuação das ideias, os pontos vão de 0 a 60. O que a gente sugere? Que as ideias que ficaram com até 30 pontos, elas sejam eliminadas, tá? Guarda na listinha, mas não faz nada com ela agora, não implementa essas ideias agora. As ideias de 31 a 40 são aquelas que dizem assim, olha, mantém na lista, se você tiver fôlego, se der pra fazer tudo, faz essas também. Se não, só deixa elas guardadinhas na sua lista. As ideias que ficam de 41 a 50 são as ideias que a gente chama de executar. Essas aí vale a pena ser feitas sim. Então, se der, se tiver fôlego, se tiver grana, se tiver gente, implemente essas melhorias sim. E as ideias de 51 a 60 são aquelas prioritárias, são aquelas que a gente classifica como acelerar. Faça e faça logo, porque ela provavelmente vai te trazer um benefício muito grande e é super fácil de você fazer essas ideias, porque ela ficou com um impacto alto e com uma execuibilidade alta. Então, quando a gente faz essa pontuação e classifica as ideias, a gente é possível montar, e eu vou colocar aí na tela para vocês também, um gráfico como esse, que a gente consegue ver as ideias, né? E é por isso que a gente usa aqueles códigos das ideias, as letrinhas ou os numerozinhos, e a gente vê quais ficaram no quadrante do acelerar, quais ficaram nos quadrantes de manter e de executar e quais ficaram no quadrante de manter, tá? E a gente consegue ter uma representação visual disso também. Essa planilhazinha e esse gráfico, eles estão disponíveis também para vocês como um e-book gratuito lá no site da Deca, então eu vou botar o link aqui também na descrição. Tô cheio de presente hoje para vocês, né? Vou botar esse link aqui para vocês depois irem lá e baixarem essa planilha para vocês poderem usar se quiserem. Recado final melhoria é contínua. A gente não precisa fazer tudo de uma vez. Vamos com calma. Cuidado aí, recado aí para os viciados em melhorias de processo que não querem parar nunca e querem mudar tudo de uma vez só. Vai devagar com o andor, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, clica no sininho para você ser notificado toda semana. Quarta-feira, 19 horas, a gente está colocando mais conteúdo bacana de BPM aqui no você.